Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doidão, espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu irei atender mais um pedido dos inscritos e desta vez irei trazer aqui um FII, né? Mais especificamente, um Fiagro. Por que que o inscrito sugeriu esse Fiagro? Eu acredito que não apenas ele, né? Mas muita gente está de olho nesse fundo aqui porque ele está distribuindo um yield muito significativo, tá? Lembrando que você jamais deve investir em qualquer ativo que seja, né, de renda variável apenas, né, atentando-se para o dividend yield, tá? Não é apenas isso. Quanto maior o risco do ativo, maior o prêmio que ele precisa pagar para justamente atrair investidores. Então é dessa forma que funciona. Então, quando você ver um yield muito alto, você precisa estar ciente de que o risco em cima daquele ativo é um pouco maior. Por isso, o prêmio mais alto também para compensar o risco, tá? Mas, antes de entrar no vídeo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, doido, se inscreva no canal, velho. Ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. Segue também lá no Instagram. Deixarei o link aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. E sem mais converseiro, bora para o que interessa. Como vocês já estão vendo aí, vamos falar sobre o AZQ11, né? Um fundo aí gerido pela AZQuest. E esse aqui é o último relatório gerencial divulgado, né? O relatório de fevereiro, trazendo aqui os números do mês, né? A performance do fundo em termos de geração de receita, distribuição de dividendo, custos que o fundo teve aí, né? Nas suas operações e também mostraremos aqui os ativos do fundo, portfólio do fundo, tá? Bom, para começar aqui nós vemos que é um fundo que tem como alvo aí o público em geral, né? O fundo é novato, assim como todos os Fiagros, é uma classe de ativo muito nova, né? É uma classe de ativo que veio para ficar, na minha opinião, tá? Porque potencializou a oferta de crédito para esse setor, né? Porque ficava muito restrito ali aos bancos, ao governo. Então os Fiagros são mais um braço aí de financiamento para o setor do agronegócio. Então esse fundo teve início em dezembro de 2022, o prazo é indeterminado, tá? Vemos aqui o valor de mercado por cota atual, R$ 6,62, está cotado muito abaixo do seu valor patrimonial, que é R$ 8,62, tá? O valor de mercado do fundo é de pouco mais de 150 milhões de reais. O fundo tem um patrimônio líquido de pouco mais de 207 milhões de reais e distribui um dividendo aí atualmente na casa dos 9 centavos e uma quirela aí, quase 10 centavos, 9 centavos e meio, vai. O carrego bruto do fundo é de CDI+, tá? CDI mais 2,95% pelo menos, e o carrego líquido é de 1,74%. O fundo tem poucos cotistas ainda, apenas 29.667 cotistas, tá? E como eu falei no início do vídeo, ó, o dividendo que esse fundo está pagando se aproxima dos 20%, 19,67% foi o dividendo anualizado deste fundo, né? O último dividendo anualizado deste fundo, os últimos 12 meses aí. E o fundo tem um dividend yield aí de CDI, atual tá CDI mais 5,76%, mais especificamente aí mais 5,76%, né? O volume financeiro negociado diariamente é bom, tá? O fundo tem uma boa liquidez até, supera aí os 540 milhões de reais em negociações. O gestor do fundo é a AZQuest, como eu citei aí, e o fundo tem 24.037.284 cotas em circulações aí. E é administrado pela XP e também pela Oliveira Trusts, né? Aqui nós vemos também o seguinte, que este fundo, ele tem uma certa diversificação, ele não é apenas concentrado em CRAs, tá? Ele também tem exposições em CRIs, tá? De outros fundos, também tem exposição em FIDC, né, que é Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, tem exposição também em debêntures, LCA, LCI, LG e um bocado de L aqui.
Esse é o objetivo do fundo. Mas a maior concentração do portfólio do fundo, vocês verão que é CRAS, tá? Até mesmo porque se trata de um FIAGRO. E aqui o fundo especifica a questão dos proventos, né? O fundo utiliza o regime de melhores esforços para distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos rendimentos recebidos no período considerado semestralmente. O resultado auferido será distribuído aos cotistas sempre no 10º dia útil de cada mês, tá? E farão jus aí ao recebimento dos proventos deste fundo quem se posicionar até o último dia útil do mês anterior, tá bom? O fundo tem uma taxa de administração de 1,2% ao ano, uma taxa de performance de 10%, o que exceder a 100% do CDI, tá? Bom, dando uma lida aqui no comentário do gestor do fundo, ele fala aqui o seguinte, que em fevereiro a distribuição de dividendos aos investidores foi de 0,95 centavos por cota, o que representou aí um dividend yield ao mês de 1,44% e ao ano de 19,67%, o que equivale aí a 150% do CDI. Mas como eu falei, não invista em qualquer ativo que seja apenas olhando para o dividendo, tá? Porque se o dividendo é muito alto, significa também que o risco também é mais elevado. Por isso, precisa pagar um prêmio maior para atrair investidores, tá bom? O fundo encerrou o mês aproximadamente com 87% alocado em ativos do agronegócio, sendo a maior parte em CRAS, como eu citei, né, 57,7%, e em fundo de investimentos em direitos creditórios, que representou aí 25,1%. Os demais aí foram os outros ativos, tá? Uma informação importante aqui é referente à inadimplência das empresas, né, com esses CRAs aí. E a gente vê aqui o seguinte, que a carteira do fundo segue estável, com seus ativos performando dentro do esperado, com amortizações parciais de operações em linha com os respectivos cronogramas de pagamento, que significa que não há inadimplência no momento, tá? E patrimônio diversificado em ativos, setores do agronegócio e regiões do Brasil. Como já exposto no último mês, em razão de diversas amortizações e resgate, houve um aumento da exposição de caixa e o investimento provisório em ativos considerados caixa. Em razão disso, para os próximos meses é esperado o investimento em novos ativos alvo do fundo, que se encaixem no perfil do fundo, nos riscos também do fundo e nos retornos que o fundo aí espera, tá? Agora a parte que todo mundo aguarda, né? A parte dos resultados do fundo. Aqui a gente vê que o fundo gera uma receita considerável, né? Em fevereiro, o fundo cresceu a sua receita na comparação com janeiro, superando aí 2.300.000 reais. Apenas as receitas com juros do fundo foi de pouco mais de 1.590.000 reais. Ganho-perda aí foi de 707 milhões de reais, pouco mais que isso. Os custos do fundo ficou aí em pouco mais de 283.000 reais, uma redução de quase 50% aí, né? O resultado caixa do fundo líquido aí ficou em pouco mais de 2.027.000 reais e o fundo distribuiu, como já citado, 0,0950 centavos por cota. Essa distribuição é muito bacana, tá? Como já falamos de diversificação, aqui nós vemos no gráfico, né, que é um fundo bastante diversificado. No que se refere aí à concentração por segmento, é até muito diversificada, tá? Aqui nós vemos detalhado no gráfico a distribuição do fundo, né, os rendimentos aí, e aqui a gente vê como já foi citado, tá? 1,44% de yield no mês, 0,0950 centavos por cota. Mas vimos que esse fundo já chegou a distribuir mais, tá? Ele já chegou a distribuir um yield aí de 13 centavos em dezembro de 2024. Mas, basicamente, ele sempre distribui entre 9 e 10 centavos, tá? E o número de cotistas do fundo, que se manteve praticamente estável aí, né? Desde que o fundo surgiu. Cresceu levemente aí, né? De pouco mais de 27 mil cotistas para pouco mais de 29 mil cotistas de fevereiro de 2024 a fevereiro agora de 2025. Dando uma olhada aqui nos ativos do fundo, a gente confirma aqui que a maioria dos ativos são realmente CRAs e FIs/DCs, tá? E alguns deles conseguem remunerar o fundo com CDI até mais 10% ou até mais que isso, tá? Mas ficando aí dentro de uma média
de CDI mais 5. E a gente observa aqui que é a maioria deles, tá? Mas alguns chegam a superar esses 5%, né? Outros poucos deles aí, 90% do CDI, mas a grande maioria fica nessa faixa aí de CDI mais 6, CDI mais 7. E alguns chegam a remunerar aí até 20% ao ano, tá? Agora nós vemos aqui quem são as empresas que emitem estas letras de créditos para o fundo, né? E o segmento delas. Nós vemos aqui, ó, no segmento de usina de açúcar e etanol. Nós vemos aqui as empresas na carteira de ativos. Santa Fé, CMAA, Impacto e diversas outras empresas aqui, algumas delas conhecidas, né? São Domingos, Açúcar e Etanol. Nós vemos aqui também na parte de proteína animal a Minerva, uma empresa bastante conhecida aí, acho que é a única, né, de proteína animal aqui. Nós vemos aqui os fabricantes de insumos agrícolas, algumas empresas também conhecidas, né, como a Cibra, a Fertis, a Solutec, a Solubio e por aí vai, tá? Cooperativas também, né, emitem os seus CRAs para o fundo. Nós vemos outros tipos de ativos aqui, ó, ativos do segmento de laticínios, né? Alvoário, vamos ver coisa feia aqui também, vocês verão, tá? Floresta comercial também tem, vitivinícola também tem, né? Bancos também tem. Vemos aqui o BTG Pactual e aqui também o banco ABC Brasil, emitindo aí os seus CRAs, né? Agora o bicho feio aqui, ó, na classe de distribuidores de insumos, nós vemos aqui a AgroGalaxy, que é uma empresa que entrou em recuperação judicial. Inclusive alguns fiagros sofreram, né, por causa disso aqui. Eu não cheguei a ver qual que é a exposição do fundo, não tem aqui nesse relatório qual que é a exposição da AgroGalaxy, ou melhor, qual que é a exposição do fundo na AgroGalaxy. E vemos aqui dentro desse segmento de distribuição de insumos, outras empresas também do setor, tá? BR Agro, que também é uma empresa conhecida, Elo Agrícola também. Também temos aí as empresas de FIDCs também, né? Confesso que não conheço nenhuma dessas empresas que emitem aqui essas letras de crédito para o fundo, tá? Vemos aqui também empresas produtoras de grãos, né? Como por exemplo a SLC Agrícola, uma das empresas bem conhecidas do setor na bolsa, né? E diversas outras empresas também do setor, tá bom? Bom, minha opinião com relação ao fundo, tá? Paga um dividendo bacana. Vimos uma informação bastante importante aqui com relação à inadimplência dos clientes, né, que não há no momento, né? Porém, é um fundo que tem uma liquidez não tão alta assim. Então, se você for se expor com uma grana muito alta, isso pode ser um problema, né? Ou a questão da liquidez. O fundo possui poucos cotistas, tá? A cota do fundo está bem atrativa, pouco mais de R$6. Porém, é o seguinte, fiagros, eles carregam um risco maior do que os FIIs, tá? Então o ideal é você fazer o seguinte, é ter uma quantidade muito menor de fiagros do que de FIIs na sua carteira, tá? Eu ainda não tenho 10 FIIs na minha carteira, tá? Eu tenho mais ações do que fundos imobiliários na minha carteira. Fiagro eu tenho apenas um, que é o RZAG, tá? Estou bastante contente com o fundo, tá? Apesar dele estar com uma quedinha aí, eu até aproveitei para aumentar a minha posição. Mas o fiagro ele carrega riscos maiores do que os FIIs, justamente por conta do setor, que é um setor que conta aí com riscos naturais, né? Riscos ambientais, né? Ninguém controla a natureza, então às vezes faz muito sol é ruim, chove muito é ruim, faz muito frio é ruim. Então esse é um risco, porque impacta aí na produção do agronegócio. Tem também interferência do governo com medidas e tudo isso aí acaba atrapalhando, né, esse setor aí. Então, os fiagros contam com esses riscos a mais. Por isso, tá? Eles pagam um prêmio maior do que os FIIs. Então, você que gosta de fundos imobiliários, fiagros, você precisa ter muito menos fiagros na sua carteira do que FIIs, tá? Eu, particularmente, um fiagro para mim já tá bom demais. O resto eu aloco aí em fundos de galpões, fundos de shops, tá bom? Fiagros apenas um. Fundo de papel eu não tenho nenhum, porque também carrega um risco maior aí por estar exposto aí a letras de crédito, tá? Aos CRIs, no caso dos FIIs. Mas, dentro do seu risco,
Caso você goste desse tipo de ativo, tá? Analise muito bem o risco da sua carteira, a exposição da sua carteira, antes de você tomar qualquer decisão, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!